Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Com alegria, mais uma vez a gente se encontra aqui. Que você seja bem-vindo, que você seja bem-vinda para nosso momento de oração, partilhar a palavra de Deus, colocar diante de Deus a nossa vida, tudo aquilo que a gente está sentindo. Que o Senhor nos ajude sempre e cada vez mais, em todos os momentos que a gente está passando, que a gente está vivenciando. Iniciamos mais um momento bastante bonito, belo, onde a gente vai colocar diante de Deus a nossa vida, onde nós vamos pedir que o Senhor olhe por nós, por tudo aquilo que está ao nosso redor. E que Deus possa abençoar cada vez mais você. Que Deus possa cuidar cada vez mais da sua vida. Hoje a gente vai ser desafiado a dar aquele passo a mais. Até fica uma pergunta para o nosso coração, para a nossa mente. Será que nós perdemos a fé? Será que nós perdemos a capacidade de crer, de dar o passo da fé? Uma pergunta que deve ficar no nosso coração, porque vamos encontrar isso bem forte na reflexão que Deus vai colocar diante de nós. E com certeza uma reflexão bastante bonita para a gente dobrar ainda mais o nosso joelho, para a gente acreditar ainda mais, para a gente se entregar aos cuidados do Senhor, porque a gente sabe que Ele nos quer muito bem, a gente sabe que Ele nos quer bem, Ele sabe que sua força, sua bênção para cada um de nós transforma, restaura, muda, faz nova todas as coisas. Porém, a gente vai sentir e vamos ver que temos a necessidade de ter fé, de acreditar, de se entregar, de confiar e permitir que o Senhor nos faça muito bem. E vamos viver esse momento em que a gente precisa, de fato, ir ao encontro do Senhor, porque o Senhor cura, liberta, abre portas, fortalece, faz com que a nossa vida vá para frente. O Senhor faz isso acontecer sempre, em todos os momentos. Digamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E quero te convidar agora a rezar junto comigo, pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso ambiente de trabalho. Pedir o dom do Espírito Santo para que a gente sempre fortalecido esteja. Pedir o dom do Espírito Santo para que a gente não meta as mãos ou os pés pelas mãos. Pedir a força do Espírito Santo para que cada decisão a ser tomada seja iluminada por Deus. Reze junto comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E pedimos esta força
essa luz que vem do alto sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Palavra de Deus hoje, muito especial. Palavra de Deus hoje cheia de ensinamento. Palavra de Deus hoje vem nos mostrar primeiro um chamado, depois uma missão, mas também vem mostrar para nós um porto seguro para cada um de nós. E deve ficar no nosso coração esta pergunta: será que a gente perdeu a fé? Será que a gente deixou de acreditar no poder de Jesus? Será que a gente perdeu a fé? Você acredita que Jesus faz milagres? Você acredita que Jesus cura? Você acredita que Deus tem o poder de expulsar demônios? Você acredita que Deus tem o poder de colocar a mão e transformar todas as coisas? Porque nós hoje vamos olhar um evangelho muito forte. Mas de que adianta ter um evangelho forte se a gente perdeu a capacidade de acreditar? De que adianta a gente ter um evangelho forte se a gente perdeu a capacidade de dar o passo da fé? De dar o passo da fé. Ouça Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 19. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu dentre eles, 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus, ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía deles e curava a todos. A multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu pergunto aqui de novo: será que a gente perdeu a fé em Deus? Será que a gente duvida que Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida? Será que a gente perdeu a fé em Jesus? É uma pergunta muito, muito, muito questionadora, muito forte, e é feita para você. É feita para mim. Será que a gente perdeu a fé em Jesus? Será que a gente perdeu a fé em Jesus? Porque hoje o evangelho ele é muito provocador. Ele é muito provocador. O final do evangelho diz que Jesus desceu de uma montanha aonde ele tinha escolhido 12 apóstolos, aqueles que ajudariam muito ele. Ali estavam muitos dos seus discípulos, grande multidão de gente de toda a Judéia, Tiro, enfim, todos vieram para ouvir Jesus
e ser curado de suas doenças. Quando eu provoco com esta pergunta, dizendo mais uma vez, será que a gente perdeu a fé? Será que a gente anda brincando com Deus? Será que a gente anda deixando Deus de lado? Porque o evangelho de hoje, muito claramente, diz assim, que em Deus está a cura, que em Deus está a libertação. Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos nos esquecer, nosso Deus nos liberta de todo e qualquer tipo de demônio. Não podemos nos esquecer, nosso Deus nos liberta dos demônios. Milagres acontecem, creia, confie, se entregue, busque, dê o passo da fé. Nós precisamos não perder a fé, que o nosso Deus cura, liberta, abre caminho, coloca a mão, faz graças acontecer, creia nisso. Esse é o evangelho de hoje para o nosso dia e para a nossa vida. Precisamos crer, precisamos dar o passo da fé, precisamos nos jogar aos cuidados de Jesus. Por isso é que eu volto a dizer, será que a gente perdeu a fé? Será que a gente anda acreditando mais ou menos em Deus? Será que a gente anda ficando meio assim, algo parecido diante de Deus? Será que a gente está indiferente diante de Deus? Porque naquela época, Jesus se retirou a sós para rezar. E quando Jesus reza, ele é mais forte do que nunca. Ele é mais forte do que nunca. Quando Jesus reza, ele se fortalece cada vez mais. Quando Jesus reza, a gente vê os passos da fé que são dados. Ele dá um passo muito bonito. Coisas boas, coisas maravilhosas começam a acontecer. A sua vida começa a ser transformada. A sua vida começa a ganhar novo sentido. Ele começa a agir com mais unção. Por isso, creia, confie. Está faltando para nós dar este passo. Está faltando para nós se jogar nos braços de Deus. Está faltando a gente, se esforçar para sentir esta presença de Deus. Porque eu quero ler o final do evangelho de hoje. Quero ler o versículo 17, o versículo 18, o versículo 19 do capítulo 6 de Lucas, para você não ter dúvida. Para você não ter dúvida. Ouça. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Serem curados de suas doenças. Ainda nos dias de hoje, mais do que nunca, a presença de Jesus, a presença de Deus no coração de uma pessoa é sinônimo de cura. Sim, de cura. Jamais vamos abandonar médico, jamais vamos abandonar remédio, jamais vamos abandonar aquelas pessoas que estudaram, assim por diante, jamais. Mas tem alguém que é maior do que isso. Tem alguém que é maior que isso, creia. Porque naquela época as pessoas se aproximavam e Jesus curava, Jesus tocava, Jesus colocava a mão, as pessoas voltavam a viver. Mas olha o que acontecia, as pessoas iam até Jesus para ouvir. Elas iam até Jesus para ouvir. Hoje nós temos aquele tipo de gente que é relaxada. Se diz de Deus, mas não vai na igreja. Hoje nós temos esse tipo de gente que é acomodada. Tipo de fiel, que se diz crente, se diz
se diz homem, mulher de fé, mas não pisa mais na igreja. Não vai mais ao encontro de Jesus. Como é que as coisas vão ser abençoadas? Olha o que diz o versículo 17. Ele é muito forte. Jesus desceu da montanha. Cada missa, Jesus desce da montanha. A cada missa, a cada momento de oração, Jesus desce do céu e está muito pertinho de nós. Olha, Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar deserto. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão da Judéia estava ali, vieram para ouvir Jesus. Ah, como está faltando ouvir, ir para a igreja, ir ao encontro desse Senhor, comungar. Não adianta dar desculpa, não, isso tudo é desculpa. Isso tudo são desculpas. Veja, está faltando presença de igreja. Está faltando presença de Jesus na nossa vida. Está faltando a gente mergulhar neste mistério. Por que talvez você já presenciou milagres na sua vida? Se pergunte, seja sincero. Qual foi os momentos que Deus mais agiu na tua vida? Foi aquele momento em que você estava mais perto dele. Talvez por amor ou talvez pela dor. Foi o momento que você mais sentiu a presença de Deus. E por que a gente se afasta? E por que a gente se acomoda? E por que a gente acha que basta, sei lá, fazer de conta que a gente crê? Quais foram os momentos em que Deus mais agiu na tua vida? Foi aquele momento que você mais rezou. Foi aquele momento que você mais precisou. Foi aquele momento em que você mais precisou dar o passo da fé. O passo da fé é tão necessário. E milagres acontecerem? Ou você acha que milagres não acontecem? Curas, até que a medicina fica meio assim, né? Talvez o diagnóstico era esse, mas a graça aconteceu. A graça agiu. Deus agiu. Deus colocou a mão. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, está faltando. Olha o que diz o versículo 18 do Evangelho de hoje. Vieram para ouvir Jesus e foram curados de suas doenças. Qual é a doença que está no teu coração? Qual é a doença que está no seu coração? Porque em Jesus está a cura. Qual é a doença que se abateu na tua casa? Qual é a doença que se abateu na tua família? Qual é a doença que se abateu no seu ambiente de trabalho? Porque olha só, em Jesus está a cura, em Jesus está a libertação. Será que realmente a gente perdeu a fé? Será que realmente a gente perdeu a fé? Será que realmente a gente se acomodou? Será que realmente a gente está soltando a mão de Deus? Veja, não podemos nos esquecer. Nosso Deus nos liberta dos demônios. O que está incomodando aí a tua cabeça? O que está incomodando aí o teu coração? O que está incomodando aí a tua vida? Milagres aconteçam. Milagres acontecem. Creia, confie, se entregue. Milagres acontecem. Creia, confie, se entregue. Busque o Senhor. Não precisamos, veja, nós precisamos não perder a fé. Não podemos perder a fé. Não podemos perder a fé que o nosso Deus nos cura, nos coloca de pé, nos fortalece, faz com que as coisas sigam para um rumo certo. Com lutas, sim. Com provações, provavelmente. Com ventos contrários, bem provável. Mas sempre na presença de Deus. O grande problema
é que talvez a gente não está mais se reunindo para escutar Jesus. O grande problema é que talvez a gente não está mais procurando tocar em Jesus. O grande problema, talvez, é que a gente está criando um monte de desculpas esfarrapadas e a gente ainda diz que crê, não crê porcaria nenhuma. A gente diz que é de fé. Que fé é essa? A gente às vezes diz que isso, aquilo. Poxa vida, né? Então olha só, a multidão toda procurava tocar em Jesus. E qual é o momento que por excelência você toca em Jesus? Já se perguntou? Já se perguntou? Qual é o momento que por excelência a gente toca em Jesus? Já se perguntou? Qual é o momento em que você é tocado plenamente por Jesus? A Santa Missa, a Santa Hóstia, a Santa Eucaristia. É o momento que Jesus toca em você. Olha o versículo 19, a multidão toda procurava tocar em Jesus. Por quê? Para modismo? Para tirar foto? Para dizer que é batizado, que é católico, que não sei o quê, que não sei o quê? Não, nada disso. A multidão toda procurava tocar em Jesus, por quê? Porque uma força muito grande saía dele e curava tudo, e curava todos, e transformava tudo. Será que a gente perdeu noção disso? Será que a gente perdeu noção disso? Será que a gente perdeu noção desta força? A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força muito grande saía dele e curava todos. Será que a gente se esqueceu disso? Será que a gente se esqueceu do poder de Jesus? Será que a gente se esqueceu do poder de Deus na nossa vida? Será que a gente anda aí dando desculpa para isso, para aquilo e tudo mais? Por que procurar Deus só na dor? Por que procurar Deus só quando a situação está complicada? Será que a gente se esqueceu da fé? Será que a gente se esqueceu do poder de Jesus? Será que a gente se esqueceu que Jesus transforma a nossa vida? Será que a gente anda cheio de modismo por aí? Será que realmente a gente entrou na onda do mundo que tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, mas não tem tempo para Deus? Realmente é isso? Ou você já parou para perceber os sinais que o mundo está dando? Já parou para perceber? Quantos sinais estão acontecendo? Será que ainda não abristes os olhos? Não tens percebido os sinais que a gente está vendo no mundo? De que talvez a gente esqueceu a nossa fé. De que talvez a gente está tendo tempo para isso, para aquilo e tudo mais, mas não estamos tendo tempo para Deus. E aí depois vem choro, vem lamentação, vem isso, vem aquilo. Mas será que a gente não está fazendo o inverso do versículo 19? O versículo 19 diz que a multidão toda procurava tocar em Jesus. Olha só. Olha só. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todo mundo. E curava todo mundo. Sabe? Então, como é que a gente vai encontrar se a gente não procura? Como é que a gente vai receber se a gente não se esforça? Como é que a gente vai experimentar milagres, graças, prosperidade, fecundidade, se a gente não dá o passo?
não dá o passo. Pense com carinho, porque hoje esse evangelho, né, ele vem abrir muito os nossos olhos, a nossa vida, aquilo que está no nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e sua casa e a sua vida a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique na presença de Deus.